urgente, o que parecia ser apenas mais um período de planejamento dentro do Corinthians começou a ganhar proporções muito maiores nos bastidores. Pessoas ligadas ao clube passaram a acompanhar com atenção uma série de acontecimentos que, aos poucos, começaram a mudar o rumo das conversas internas. E o mais curioso é que tudo isso aconteceu justamente em um momento considerado decisivo para os próximos passos do Timão. Agora, deixa o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as notícias do Corinthians. O Corinthians vive dias de intensa movimentação nos bastidores, enquanto os jogadores seguem trabalhando normalmente no tomografia computadorizada Joaquim Grava. Dirigentes e membros do departamento de futebol continuam participando de reuniões importantes para definir estratégias que podem impactar diretamente o restante da temporada. A preocupação principal é garantir que o clube consiga manter competitividade dentro de campo ao mesmo tempo em que organiza questões consideradas fundamentais para o futuro. Nos treinamentos, a comissão técnica mantém o foco total na evolução da equipe. Fernando Diniz tem insistido em ajustes específicos, buscando melhorar a construção das jogadas, a movimentação ofensiva e a consistência defensiva. O treinador acredita que o elenco ainda pode crescer bastante e vem reforçando diariamente a importância da concentração e do comprometimento de todos os jogadores. Enquanto isso, fora das quatro linhas, novas análises começaram a ser realizadas. Relatórios internos passaram a circular entre alguns setores do clube, trazendo informações que despertaram atenção. Inicialmente, o conteúdo desses documentos parecia apenas mais uma etapa do planejamento normal. Porém, conforme os números eram examinados com mais profundidade, algumas questões passaram a ser debatidas com maior frequência. A notícia dessas conversas não demorou a chegar aos torcedores. Nas redes sociais, a movimentação aumentou rapidamente. Muitos começaram a tentar entender o que estava acontecendo. Outros passaram a especular sobre possíveis mudanças que poderiam surgir nas próximas semanas. O assunto se espalhou de forma rápida e se tornou um dos temas mais comentados entre os corintianos. Internamente, o clube procurava manter a tranquilidade. A orientação era evitar qualquer precipitação. Os responsáveis pelo planejamento entendiam que aquele era um momento que exigia calma e análise cuidadosa. Cada informação precisava ser verificada antes que qualquer decisão fosse tomada. Mesmo assim, o clima de expectativa continuava crescendo. Pessoas próximas aos bastidores percebiam que algo diferente estava acontecendo. As reuniões se tornaram mais frequentes. Algumas conversas que normalmente levariam semanas para acontecer passaram a ser tratadas com prioridade. E isso aumentou ainda mais a curiosidade de quem acompanha o dia a dia do Corinthians. Ao mesmo tempo, o elenco seguia sua preparação. Os jogadores mantinham foco nos treinamentos e evitavam novo rumo, e as conversas passaram a seguir uma direção que poucos imaginavam no início de toda essa história. A nova informação foi analisada com atenção pelos dirigentes. Durante horas, diferentes setores do clube participaram de discussões para entender quais seriam os impactos daquela novidade. O que parecia uma simples atualização acabou revelando detalhes importantes que mudaram completamente a forma como o planejamento estava sendo conduzido. Nos dias seguintes, o ritmo de trabalho aumentou. Reuniões foram realizadas em sequência, relatórios foram revisados e novas projeções passaram a ser estudadas. A diretoria entendia que aquele era um momento decisivo e que qualquer escolha precisaria ser feita com responsabilidade. Enquanto isso, dentro do tomografia computadorizada Joaquim Grava, os jogadores continuavam focados na preparação. A comissão técnica mantinha a rotina de treinamentos e reforçava a importância de permanecer concentrado nos objetivos esportivos. O elenco sabia que o clube vivia um momento importante, mas a prioridade continuava sendo o desempenho dentro de campo. A torcida acompanhava tudo de longe, tentando entender quais seriam os próximos passos do Corinthians. A cada nova informação divulgada, milhares de comentários surgiam nas redes sociais.
O debate era intenso. Alguns torcedores defendiam uma postura mais ousada. Outros acreditavam que a melhor estratégia era manter a calma e seguir um planejamento sólido. Com o passar dos dias, as análises realizadas nos bastidores começaram a apontar uma direção mais clara. Aos poucos, os responsáveis pelo clube chegaram à conclusão de que o caminho mais seguro seria apostar na organização, na evolução gradual da equipe e no fortalecimento da estrutura já existente. Essa decisão não significava acomodação. Pelo contrário, o entendimento era que resultados duradouros exigem planejamento, disciplina e trabalho constante. Por isso, o Corinthians decidiu concentrar seus esforços em construir uma base cada vez mais forte para enfrentar os desafios futuros. Fernando Diniz continuou desenvolvendo seu trabalho junto ao elenco. Os treinamentos apresentavam evolução, os jogadores demonstravam comprometimento e o ambiente interno permanecia positivo. Mesmo diante das dificuldades naturais de uma temporada longa, o grupo mantinha confiança de que poderia alcançar resultados importantes. A diretoria também reforçou o compromisso de acompanhar de perto todas as áreas do clube. Questões esportivas, administrativas e financeiras passaram a ser tratadas de forma integrada, sempre com o objetivo de garantir estabilidade e crescimento. Aos poucos, a tensão que havia marcado o início dessa história começou a dar lugar a uma sensação diferente. Não era de euforia nem de tranquilidade absoluta, mas de confiança no trabalho que estava sendo realizado. O Corinthians entendia que ainda existiam desafios pela frente, porém acreditava estar construindo um caminho capaz de trazer resultados consistentes. E foi justamente essa